Olá pessoal, hoje eu estou aqui com a Lilian Fernandes Carneiro. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Lilian, eu queria que você se apresentasse aí para o pessoal que está nos assistindo. Muito bem. Minha formação é Letras, pela Fundação Santo André. Eu fiz Lato Sensu pela Universidade de Santo Amaro, a Unisa, em língua inglesa. Eu leciono desde 1980 e nesse meio tempo eu trabalhei 28 anos numa multinacional americana, na área financeira. Então, lá eu consegui fazer uma especialização pela Getúlio Vargas em controladoria, por conta da área de finanças, e nessa minha vida dividida entre acadêmica e empresarial, eu consegui também me especializar no espanhol e, consequentemente, no inglês. De 2010 para cá, eu estou me dedicando exclusivamente a lecionar e estou aí, especialista em literatura inglesa norte-americana. Estou com uma empresa com aulas particulares em idiomas, que é o inglês, o espanhol, o italiano. Tem também música, teclado, e temos reforço escolar em todas as disciplinas. Que bacana. Eu acho que muita gente que vai estar aqui assistindo a gente não vai entender o contexto do inglês num evento de tecnologia. É aí que entra a pergunta que eu queria fazer para você, né? Qual é a importância do inglês para essa área de tecnologia da informação? Muito bem. O inglês, há muito tempo, ele já é considerado a língua aí mundial, né? Ainda mais com o evento da globalização, todo mundo tem que ter mais que um idioma para poder estar inserido no mercado de trabalho. E, falando em TI especificamente, é um mercado que tudo que você vai mexer, ele está em inglês. Então, o profissional de TI, ele é considerado o moderno, o que sabe as últimas novidades, né? Então, falou em tecnologia, você já sabe que é o moderno que está aí na mídia, né? Que todo mundo quer ter, vamos supor, o celular de última geração, o computador, o mais recente. Então, tudo que se fala de tecnologia, você pensa uma coisa que é moderna. E aí, o pessoal às vezes reclama que tem dificuldade porque está em inglês, né? Então, é importante que o profissional de TI tenha se adequado ao idioma, porque, vamos supor, ele vai precisar de uma certificação. Ele quer ser promovido na empresa, então ele vai buscar uma certificação. E aí os exames estão em inglês. Por quê? Porque todo o material vem dos Estados Unidos, né? É internacional. Então a pessoa tem que ter o inglês, sim, para ler os manuais, para entender os aparelhos. Inclusive tem a China, né, o Japão, eles já adotaram a escola bilíngue. As crianças, eles já aprendem inglês de pequeno. Já vão, se seguem ali crescendo com o inglês. Então, todo o mercado deles, eles já estão adequados a essa questão da globalização. Então, nós precisamos também nos adequar e estar ali junto com o mundo, seguindo nessa tendência que o inglês realmente precisa ter. Não é opção mais, não é opcional. Então, é legal que você falou de não é opcional. É que antigamente, por exemplo, quando você ia fazer uma entrevista de emprego, as pessoas perguntavam se você tinha datilografia. Aí depois disso foi computação. Você tem o pacote Office, né? E até pouco tempo atrás o diferencial era inglês. Mas agora na área de tecnologia, na verdade, a pessoa precisa ter o inglês, né? Não é nem um diferencial, né? Não, é exigido. E eu tenho visto também que não é nem só um idioma. É o inglês, ou o espanhol, ou o mandarim, por conta dessa questão do mercado da Ásia, né? Então, mas o inglês tem que ter, é como o português.
você fala português, você tem que ter inglês. Não é mais opcional, realmente, é obrigatório. Não, legal. E aí eu tenho uma outra pergunta. Qual é o Pois não. maior erro que as pessoas cometem, né, quando elas começam a estudar o inglês? Existem vários equívocos, eu diria. São pensamentos equivocados que a pessoa ela vai estudar inglês e ela já chega assim, quanto tempo eu vou falar inglês? Será que com 1 ano eu já falo inglês? Porque existem algumas promessas no mercado, fala inglês em 8 semanas. São métodos específicos ali que eles buscam trazer um conhecimento globalizado, um conhecimento rápido, para que a pessoa consiga adquirir alguma coisa para poder falar, alguma coisa emergente. Mas não é, como que eu posso dizer, não é uma regra. Não existe parar de estudar. Eu comecei a estudar com 15 anos e até hoje eu estudo. Então, quando os meus alunos chegam e fazem essa pergunta, eu já digo para eles, olha, esquece a questão tempo. Você precisa ter pequenas vitórias todos os dias. Então, essa é uma das ansiedades. Quanto tempo eu vou levar para fazer o inglês? A outra coisa, existem algumas pessoas que eu não quero aprender gramática, eu não quero ler, porque eu só quero falar. Mas, para você falar, você precisa conhecer a estrutura da língua, certo? Você precisa saber reconhecer as palavras, você precisa saber identificar se o verbo está no passado, como que é a construção do futuro. Para isso, você precisa ler, você precisa escrever e você precisa ouvir. Então, você precisa ter as 4 habilidades: falar, ler, ouvir, escrever. Claro que existem vários métodos. Antigamente, era mais a gramática. Então, você não usava aquele contexto real, que era aquela frase que todo mundo brinca, the book's on the table. Né? Não, hoje o que você faz? Você dá um texto para o seu aluno, aí ele ouve, aí ele vai descobrindo aquelas palavras, aí ele lê, então ele vai ver aquelas palavras que ele ouviu, aí ele reconhece o vocabulário, ele vai falar. Por último, é apresentado. Olha, nesse texto você trabalhou o ponto gramatical tal. Mas tem a gramática. Porque para o texto existir, ele precisa da gramática. Então, esse é um equívoco também. Não querer aprender a gramática ou não querer ler o texto. Ok? Basicamente são esses dois. A questão do tempo e a questão de fugir alguns assuntos que acaba faltando. E a pessoa acaba também se sentindo tímida e não consegue se expressar. Uma outra coisa, o medo. Então a pessoa tem medo de errar. Ok? Ele já fez todos os métodos, ele é considerado um aluno avançado, mas ele não aceita cometer erros. Então eu não posso errar. Eu tenho que falar perfeitamente. Eu não posso ter o sotaque, porque nós temos o nosso jeito de falar. O brasileiro, ele tem, principalmente o paulista. Às vezes as pessoas falam que o paulista fala cantado. O pessoal do Nordeste fala com o R arrastado de uma forma. O pessoal do Sul também tem característica. E aí você não pode ter esse medo de apresentar o seu sotaque. Você tem o sotaque, porque se você ouvir um italiano falando inglês, ele tem uma característica, você sabe que é um italiano falando inglês. O francês, a mesma coisa. Então, da mesma forma, nós brasileiros. Não importa que é um brasileiro falando inglês, mas você está falando inglês. E, às vezes, os nossos alunos, eles têm esse receio de cometer erros ou de mostrar que é brasileiro. Mas, ok, você é brasileiro. E você sabe falar inglês. Então, o que eu falo para os meus alunos, não tenha medo de cometer erros. Fale. Porque já aconteceu várias vezes assim, você fala, a partir do momento que você verbaliza,
Você ouve que você falou errado e aí você se corrige. Porque você lembra, ou não é daquele jeito. Então, na próxima vez, você vai falar corretamente. Se ao passo que você se mantém na timidez e não falar de jeito nenhum, você nunca vai saber que você está falando errado. Ok? Então, são os que eu lembrei assim, basicamente. É interessante que você falou dessa questão do sotaque, porque do mesmo jeito aqui no Brasil que um paulista fala diferente de um carioquês, né, que fala de um churrasco, né, puxa o S, o R, né, também nos Estados Unidos tem isso, né, se você, dependendo da região que você está nos Estados Unidos, por exemplo, um texano parece uma pessoa do interior aqui de São Paulo falando, né, assim, é interessante isso. E aí você falou de todas essas questões dos erros, aí falou também de gramática, aí eu entro na questão de que quais seriam, assim, boas ferramentas que as pessoas podem usar também para aperfeiçoar o inglês. Várias. Hoje, com essa questão da internet, é fantástico. Só não aprende inglês quem realmente não quer. Ele decide que não quer aprender inglês, porque recurso tem muito. Quando eu comecei, em 76, era só o livro. Então, era aquilo, era fazer a lição e ir para a aula. Hoje não, hoje você tem vários canais. Você tem o YouTube, você tem no Facebook, tem vários links que te direcionam, tem várias pessoas que compartilham esses blogs, Então, hoje o recurso, assim, tem muitos. E você pode usar música, tem os aplicativos do celular, muitos. Então, vamos supor, tem o dicionário. Eu tenho um dicionário online que ele não é simplesmente a definição da palavra. Ele te dá a palavra do dia, ele te dá o que aconteceu no dia de hoje na história, ele te dá o aniversário de alguém importante, ele tem jogos, vamos supor, ele tem o joguinho da forca, ele tem ligar palavras, enfim. Então, ele não é só um dicionário. Ele tem a raiz da palavra, da onde aquela palavra veio, se ela veio do latim, se ela veio do francês. Então, você vai clicando aquilo, uma página, ele é fantástico. Você tem um celular, de graça. Você tem aplicativos só para ouvir inglês. Então, tem diálogos, pequenos diálogos, aí você tem por níveis. Você tem básico, avançado, e tem níveis de diálogos. E aí você clica ali, ele te dá a fala, você repete, grava sua voz, você se ouve quantas vezes você quiser. Filmes, você tem as séries, você pode pôr legenda, você tira a legenda, fantástico. Videogames, games. Então, os recursos hoje são assim maravilhosos. Outra dica que eu dou para meus alunos: se você pegar uma palavra por dia e aquela palavra você esgotar, vamos imaginar, você pega tree, árvore, né? Então, você olhou lá na rua, tree, você já conhece a cor green, green tree. Aí você conhece a palavra street, ok, tree, street. Percebe? Então você não precisa ter um vocabulário extenso para poder usar aquela palavra em todos os ambientes que você olhar. Se você fizer isso todos os dias, ao final do ano, são 365 palavras. Percebe? É muita coisa. Então, e o quê? São 5 minutos. Às vezes eu brinco com os meus alunos, coloca no espelho do banheiro, coloca na tela do computador, coloca no painel do carro, e aí vai brincando. O inglês, ele pode ser prazeroso, o aprendizado. Tanto é que o nome da nossa empresa, Vinco, é Viagem no Conhecimento, porque o conhecimento, ele pode ser sim uma viagem agradável. Às vezes as pessoas chegam
a me procurar, ai, porque eu já fiz tantos cursos, eu já comecei tantas vezes e toda vez eu paro, realmente eu não consigo. Por quê? Porque ele fica de uma forma pesada. É obrigação de aprender. Não, você não é obrigado a aprender. É gostoso aprender. É uma coisa prazerosa, é uma viagem. E o conhecimento é a melhor riqueza que você pode ter. Percebe? E então, quando encara dessa forma, quando encara-se dessa forma, fica mais leve e acaba se tendo mais proveito também, né? Muito mais, porque o seu cérebro está leve e ele está aberto a novidades. Isso é muito bom. Legal. E aí, assim, nós falamos então do que não fazer, ferramentas, quais as possibilidades, né? E aí uma pessoa, ela já tem um pouco de conhecimento, ela quer fazer, ela tem especializar. Aí qual que é o diferencial, então, por exemplo, dessa pessoa fazer um intercâmbio? Ótimo. Intercâmbio é o sonho de todas as pessoas, né? eu digo assim, que intercâmbio, ele não é nem para você aprender inglês, ele é para a vida. O intercâmbio existem várias pessoas que falam assim, mas você tem que ficar no mínimo 1 ano, você tem que ficar no mínimo 6 meses. Eu digo diferente, você precisa vivenciar. Porque eu fui fazer o meu intercâmbio, eu tinha 38 anos, e na época eu trabalhava na multinacional, então eu só tinha 30 dias de férias. E como eu fazia o inglês e o espanhol, e meu sonho era ir para a Inglaterra, porque eu queria conhecer Cambridge, era o meu sonho, e perto de Cambridge tinha a Espanha, Barcelona. Então, foi o que meu dinheiro deu e os 30 dias que eu tinha. Eu fiquei 15 dias em Cambridge e 15 dias em Barcelona. Foi uma experiência para a vida inteira. Então, a minha alegria de ver que o motorista do ônibus me entendeu, porque eu tinha sempre essa dúvida, poxa, pensa bem, eu estudei desde os 15 anos, eu fui fazer intercâmbio com 38, já estava ali fazia muito tempo, e a minha dúvida era sempre assim, quanto que eu sei de inglês? Eu não conseguia mensurar, porque apesar de eu ser uma aluna dedicada, aplicada, sempre gostei muito do idioma, dos idiomas em geral, eu tinha essa dúvida, mas quanto que eu sei? E quando eu cheguei em Cambridge, que eu me perdi, eu peguei o ônibus errado, e aí eu perguntei pro motorista que eu tinha que ir para o lugar, o endereço que eu tinha que ir, e ele entendeu e me levou. Para mim aquilo foi fantástico, foi uma vivência maravilhosa. Em Barcelona a mesma coisa. Então, por outro lado, eu vi pessoas que estavam lá há mais de 6 meses e não sabiam falar inglês. Porque o foco deles não era aprender o idioma. Eles tinham outro foco. Então, não importa quanto tempo você fique. Se você vai com o foco de aprender, de vivenciar a cultura. Eu conheci museus, eu conheci galerias, eu fui no teatro, eu fui no cinema. E os professores sabiam o que eu queria, então eles me indicavam. Olha, vai nesse lugar que é legal, vai nesse lugar que é legal. Eu tive o propósito de conhecer uma cidade a mais. E na época, eu fui em 2000, todo mundo falava que era perigoso mulher andar sozinha em Cambridge. É perigoso, até o livro lá, o guia falava, é perigoso, mulheres não andem sozinhas. Então, imagina, eu estava sozinha, não fui por escola nenhuma, fui por conta própria. Então, o que eu fiz? Eu cheguei na estação de trem, porque todo mundo falava que a viagem de trem era fantástica, eu quero conhecer a viagem de trem, e perguntei para a moça, que cidade que tem aqui perto que eu posso ir e voltar de dia? Aí ela me recomendou. Fui conhecer Ile, uma cidade realmente histórica, tem toda uma bagagem histórica muito importante, é fantástica. Conheci. E em Barcelona a mesma coisa, eu fui até Saragoça, que também tem uma influência fortíssima em toda a Espanha. Então, eu vivenciei 15 dias em cada lugar. E foi, assim, maravilhoso. Então, o intercâmbio, ele precisa existir
na vida de qualquer pessoa, e não importa quando. Porque às vezes a pessoa tem 40 anos, fala, nossa, eu já tô velho, não tenho mais tempo aí. Tem, lógico que tem. Porque eu tinha essa angústia. Caramba, será que um dia eu vou fazer? Fui com 38 anos e foi maravilhoso, e foi na hora que tinha que ser, e vivenciei. Mas é isso, a pessoa vá, mas tenha foco. Que aí o idioma, ele vai acrescentar em você, porque você vai estar lá, você vai ter que vivenciar, vai ter que falar com as pessoas. Uma outra coisa importante também é fazer o intercâmbio em casa de família. Porque casa de família, você está com a pessoa, ele te corrige. Porque você vai ser obrigado a falar no idioma local para que a pessoa te entenda. Porque se você vai em república, ou você pega um grupo muito grande de brasileiros, ou você pega estrangeiros que estão com dificuldade em se comunicar. Então, se você já tem tendência a alguns vícios de linguagem, você vai acrescentar alguns. É a mesma porque coisa. Pode falar. Ou então ir para fazer um intercâmbio na Flórida ou em Miami com um monte de brasileiros só falar em português, né? Então, porque eu encontrei um grupo de brasileiros lá, e a intenção deles não era estudar. E eles falavam entre si em português. Então, é isso que eu falei, a pessoa tem que ter foco. Se ela quer ir para aprender o idioma, ela quer viver aquela cultura, então vá com esse foco. Então, não importa, eu fiquei 15 dias e para mim foi maravilhoso, inesquecível. E tem gente que vai, fica mais de um ano, volta sem saber nada. Então, eu digo sim, é importante, tem que fazer sim, mas vá com o foco de aprender. Ah, legal. A gente falou de toda essa parte que agrega conhecimento, falou do intercâmbio, e aí tem os preguiçosos, né? Tem o pessoal que usa aqueles tradutores automáticos lá para escrever, para mandar e-mail, né? Qual o perigo disso, né? Olha, é um perigo. É um perigo, assim, que você acaba se expondo de uma forma muito negativa. Então, tem uma frase que minha avó falava, que o preguiçoso trabalha mais. Então, é assim, não adianta, porque o tradutor automático, ele é uma máquina. É muito diferente de você estar ali degustando a palavra. Eu digo degustar porque cada palavra, ela tem o seu contexto específico. Por exemplo, você pega no dicionário o verbo get. Meu Deus, né? Tem tradução get ali para milhões de coisas. Fora os phrasal verbs, que aí junta mais get. Então, não dá para você traduzir uma palavra. Você precisa conhecer o contexto. Você tem que entrar naquele contexto e ir traduzindo para fazer sentido. Tudo bem, o Google Tradutor ou qualquer outra ferramenta de tradução, ela é uma ferramenta, o nome já diz. Ele é uma ferramenta, mas não pode ser o texto final. Você precisa ajustar, você precisa ler. Inclusive em português, quando você redige alguma coisa em português, você não lê várias vezes? Então, o texto em inglês é a mesma coisa. Então, você quer pegar uma ajuda, você quer fazer como que eu posso dizer, o grosso da situação. Então, joga lá no tradutor automático, ele te dá, você vai ter uma ideia do que é o assunto, e aí você vai lapidando. Aí você limpa aquele texto, você adequa. Se é um assunto que você não conhece, vai se instruir, vai ver se tem outras coisas, para que aquela palavra, ela caiba exatamente no contexto que você está traduzindo. Eu tenho um dicionário específico para produção de texto. Então você precisa ter vários dicionários. Não dá para você ter só um dicionário português-inglês. Você tem que ter um dicionário inglês-inglês, você tem que ter esse dicionário de produção de texto, você precisa ter um dicionário de phrasal verbs, você precisa ter vários, fora os dicionários online. Então, o trabalho de tradução, às vezes o pessoal até não dá muito valor para o tradutor, né? Poxa, mas é meia página, ele me cobrou não sei quanto. Meia página? Mas
você precisa fazer aquilo dar sentido. Não pode ser tradução literal. Porque existem grupos de palavras. Às vezes você vai fazer uma frase, você tem que pegar lá do final, voltando, para saber qual era a ideia. Aí sim você vai passar para o português. Pode então ser que muito perigoso. Como você falou, se traduzir literal mesmo, né? Pode ser que dê até um outro sentido pro texto, né? Totalmente. Nossa, é perigosíssimo. Não pega às vezes não pega a essência, né? E o sentido que você quer passar, na verdade, sai totalmente desvirtuado. Né? Totalmente. Perigoso. Não façam. Lilian, olha, foi muito bom. Eu acho que vai agregar bastante, principalmente pro pessoal que tem essa dificuldade, né? E eu achei bem legal essa dica que você deu, de tentar tornar esse aprendizado de uma forma leve, divertida, né? Tem muitas ferramentas que podem ajudar, né, nessa questão de tornar divertido, né, esse aprendizado. Eu achei muito legal essa sua abordagem. Aí eu queria que você desse suas considerações finais aí, e as dicas finais para o pessoal que está nos assistindo. Muito bem. Quero agradecer o convite. Foi um prazer muito grande fazer esse trabalho com você. Eu espero que as pessoas se sintam motivadas realmente a estudar, a crescer e ver sempre mesmo com esse lado bom, porque o aprendizado, o conhecimento é infinito e não tem idade. Não importa que você tenha 2 anos de idade ou 98, 110. Sempre nós vamos ter algo a aprender, algo a compartilhar e a vida é isso que nós vamos levar, é o nosso conhecimento. Bacana. E aí o pessoal que tá nos assistindo, como que eles conseguem te encontrar aí, os seus cursos, site, e-mail? Ok. Então a Vinco, o site é www.vinco.info. E eu tenho uma página no Facebook, que é Vinco Aulas Particulares. Então lá eu passo dicas de português, de espanhol, de inglês, matemática, porque como nós trabalhamos nessa parte do reforço escolar também, então eu busco nesse canal dar dicas de todo o material que puder ajudar os nossos alunos, eu procuro direcionar. E também nós temos essa questão da aula de teclado, que é música, envolvemos, temos a aula de italiano, então procuramos exatamente isso, ampliar essa possibilidade de aprendizado, essa possibilidade de conhecimento, para que as pessoas se encaixem ali, se achem e vão viver felizes. Legal, muito legal mesmo. Lilian, obrigado novamente pela participação, viu? Obrigado mesmo. Eu que agradeço, Douglas. Tchau, tchau, até mais.